Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa Auriculoclass de hoje. Essa Auriculoclass é uma Auriculoclass especial. É para você que está iniciando do zero sobre esse universo da auriculoacupuntura, nunca ouviu falar, ou para você que quer começar a entender um pouco mais, já ouviu falar sobre a auriculoterapia, sobre a auriculoacupuntura e não sabe o que é. Então, essa aula também é para você que é meu aluno, minha aluna na formação em auriculoacupuntura e quer aprender a auriculoacupuntura de forma um pouquinho mais aprofundada, resgatar esse início aí dos termos, do que é a auriculoacupuntura. Então, essa aula também é para você. E para você que já é formado há muito tempo em auriculoacupuntura ou auriculoterapia e não sabe o que é a auriculoacupuntura, que eu tanto falo nas minhas redes sociais, essa aula também é para você. Então, é uma aula de comece por aqui, essa seja a sua primeira auriculoclass, para que você possa entender sobre o universo que eu falo aqui nas minhas redes sociais da auriculoacupuntura. Na aula de hoje, eu vou conceituar o que é a auriculoacupuntura e para que ela serve. Quais são os benefícios que ela promove para você? Porque sim, a auriculoacupuntura pode ser auto-aplicável, você pode fazer a auriculoacupuntura em você mesmo e deve, bem como para o seu paciente que você vai estar realizando essa técnica. Então, sendo assim, antes de mais nada, eu preciso me apresentar, tá? Meu nome é Jéssica Menezes, eu sou especialista em acupuntura e atuo há mais de 9 anos só com a auriculoacupuntura e por conta disso decidi disseminar via redes sociais esse tema que eu trabalho há tantos anos. Então, para começar a falar de auriculoacupuntura, a gente precisa entender que essa técnica ela tem a sua raiz baseada na medicina tradicional chinesa. Então, tudo que eu faço, a associação com a auriculoacupuntura, provém dessa raiz, dessa medicina, que para você entender, essa medicina não é algo recente. Essa técnica, que é a auriculoacupuntura, que provém dessa medicina, é uma técnica milenar, que data aí por volta de mais de 5.000 anos. Ou seja, é uma técnica que sempre, quanto mais passa o tempo, se torna atualizada, tendo cada vez mais evidências científicas falando sobre ela e comprovando a cada evidência o quanto ela é importante e o quanto ela se empodera a cada novo benefício que é descoberto. É uma técnica que hoje em dia já é enfatizada pela Organização Mundial de Saúde através da acupuntura. A gente observa que o Conselho Nacional de Saúde indica a utilização de acupuntura e auriculoacupuntura para pacientes aí que passaram pela Covid-19, para diversas outras situações que envolvem o emocional, o físico e o mental dos pacientes e do ser humano, obviamente. Quando a gente fala de auriculoacupuntura, de acupuntura, medicina tradicional chinesa, para que você entenda melhor, vamos imaginar uma árvore, tá? Então, se a gente observar, a árvore ela é formada pela raiz e pelo caule. Toda essa parte de caule, de raiz da árvore, toda a base dessa árvore, ela é a nossa medicina tradicional chinesa, que é uma medicina muito antiga e que, conforme essa árvore vai saindo do seu caule, que vão gerando-se os ramos, vão existindo vários ramos nessa árvore. Esses ramos que eu estou fazendo analogia com essa árvore são os ramos de atuação dessa medicina tradicional chinesa que é tão rica. A medicina tradicional chinesa, ela possui diversos ramos de atuação. Dentre eles, nós temos a acupuntura. E nessa acupuntura, desse ramo da acupuntura, saem alguns ramos, e dentre eles eu tenho a auriculoacupuntura. A medicina tradicional chinesa é tão rica que todos esses ramos eles podem atuar de forma separada e também de forma associada, trazendo assim cada vez mais benefícios para a qualidade de vida dos nossos pacientes e a nossa qualidade de vida também. Então, eu posso atuar com medicina tradicional chinesa quando eu atuo com acupuntura, quando eu atuo com a dieta específica dessa medicina, a dietoterapia chinesa. Eu posso atuar quando eu falo de fitoterapia, fitoterapia chinesa, utilização de ervas, de macerados, de infusões específicas dessa medicina. Eu posso atuar com medicina tradicional chinesa quando eu abordo algumas práticas corporais, exercícios específicos dessa medicina, como o caso do Tai Chi Chuan. Então, observe como é rica essa medicina, e dentre essas nós temos a auriculoacupuntura.
A auriculoacupuntura, ela bebe dessa fonte da medicina tradicional chinesa, dessa raiz, ela é nutrida por essa raiz, e essa atualização constante, ela vem a partir do desenvolvimento dessa técnica, que de início não foi tão valorizada pela própria medicina tradicional chinesa, porque a acupuntura era o grande carro-chefe, mas que cada vez mais, e conforme ela se dissemina pelo Ocidente, ela vai ganhando mais adeptos, mais seguidores pela sua eficácia, pelo seu tratamento ter um resultado, ser tão objetivo e ter resultados tão eficazes, e principalmente que podem ser observados na primeira sessão. A gente observa que o intuito da auriculoacupuntura é sempre ajustar as necessidades que o paciente precisa. Como assim? Caso o paciente ele tenha excesso de alguma coisa, com a auriculoacupuntura eu venho lá, diminuo esse excesso e equilibro esse paciente. Se o paciente tem deficiência de alguma coisa, eu vou lá e aumento um pouquinho, vai trazendo de novo o equilíbrio para esse paciente. Então, eu utilizo a auriculoacupuntura como uma técnica que sempre está buscando o equilíbrio do meu paciente nos âmbitos físico, emocional e psíquico, ou seja, mental. Com a auriculoacupuntura eu consigo ajustar esses desequilíbrios, já trazendo uma melhora rápida para esse paciente, como eu já falei, mas eu consigo também com a auriculoacupuntura prevenir doenças. Eu consigo manter a saúde desse paciente, porque através de aurícula, ou seja, desse pavilhão auricular que é utilizado no tratamento, eu consigo fazer a leitura do meu paciente, eu consigo identificar diversos órgãos e consigo identificar se as funções desses órgãos estão em equilíbrio ou desequilíbrio. Por mais que a auriculoacupuntura esteja vinculada à acupuntura, a gente não pode deixar de falar que em 1951, o Dr. Paul Nogier, que era um médico francês, ao receber em seu consultório um paciente que tinha se curado de uma dor no nervo ciático e observou que essa cura tinha sido obtida através de uma curandeira da época, que cauterizou, ou seja, literalmente queimou um ponto na orelha, despertou muita curiosidade nele. A partir disso, esse médico começou a tecer pesquisas sobre a auriculoacupuntura. E nessas pesquisas ele começou a mapear esse pavilhão auricular, uma vez quando ele dava estímulo em um ponto ele via um resultado. Além disso, ele observou que pontos que estavam mais dolorosos nesse pavilhão auricular tinham relações com algumas alterações orgânicas e algumas alterações físicas que aquele paciente apresentava. Então, foi a partir de Paul Nogier que nós começamos a ter um maior detalhamento desse pavilhão auricular e a criação de mapas. Lógico que essa cultura que foi gerada no Ocidente, lá na França, também foi trazida para a China e a China também bebeu dessa fonte. E hoje a gente entende que a medicina tradicional chinesa, ela desenvolve uma forma diferente de enxergar esse pavilhão auricular que Paul Nogier enxerga na medicina que a gente chama de medicina ou escola francesa de auriculoterapia. Para você ter ideia, Paul Nogier, ele associou esse pavilhão auricular com um feto em posição invertida, ou seja, um feto na posição na hora do trabalho de parto, ou seja, na posição cefálica que a gente chama, onde a cabeça está para baixo e as pernas, os membros inferiores, estão para cima. Então, se a gente compara, a gente observa que existe uma correlação que foi traçada por Paul Nogier na escola francesa desse pavilhão auricular, onde toda a parte de cabeça ficaria nessa região de lóbulo e os demais órgãos relacionados a essa posição desse bebê no interior do ventre materno no processo de trabalho de parto, ok? Então, sendo assim, essa é a posição e essa é a forma que ele estabelece para melhor identificação da localização de órgãos e de estruturas do corpo humano relacionado a esse pavilhão auricular. Nesse pavilhão auricular, nós observamos que ele é o que nós chamamos na medicina tradicional chinesa de microsistema. O que é microsistema? É uma pequena parte do corpo que representa todo o corpo, ou seja, quando eu estimulo um ponto nesse pavilhão auricular, esse ponto ele vai gerar uma resposta
no restante do meu corpo, dependendo do estímulo que é ofertado e do ponto que eu utilizo. Isso também é trazido por Pão Jie e também se encontra na medicina tradicional chinesa. Porém, para Pão Jie existe uma relação reflexa e uma relação com o sistema nervoso central que é estabelecida, enquanto que para a medicina tradicional chinesa, a forma que nós investigamos, que nós olhamos, não envolve só apenas o comprometimento físico, envolve o emocional, o mental e está relacionado à circulação energética que acontece da relação desse pavilhão auricular com esses órgãos. A forma de entender esse pavilhão auricular é diferente da medicina tradicional chinesa, quando a gente compara com a escola que Pão Jie fundou a partir dos seus estudos e comparações com esse feto e o pavilhão auricular. E aí muitas pessoas chegam para mim e perguntam qual a diferença, Jéssica, entre a auriculacupuntura, que você tanto fala, e a auriculoterapia, que eu já ouvi falar e que tantas pessoas dizem, não, eu faço auriculoterapia. Existe muita diferença para mim. Na auriculoterapia, olha o nome, aurículo deriva de auris, que é orelha, e terapia. Terapia deriva de tratamento na orelha. E tudo que tem relação com tratamento é baseado também em relação a doenças. Então, a auriculoterapia, muitas pessoas falam que tem relação com o tratamento de doenças e que é muito boa para o tratamento de doenças. A auriculoterapia é utilizada por muitas pessoas no conceito como se fosse uma técnica que utiliza estímulos que não são invasivos, como sementes, estípers, a utilização de magnetoterapia. Então, isso também entraria dentro da auriculoterapia. Na auriculacupuntura, alguns conceitos utilizam esse termo para dizer que a auriculacupuntura é quando eu faço acupuntura no pavilhão auricular, utilizando agulhas agora, estímulos invasivos como lancetas, né? E, na verdade, a auriculacupuntura não é só isso para mim. A auriculacupuntura, que é a acupuntura de fato no pavilhão auricular, ele deriva da medicina tradicional chinesa e essa técnica em específico, ela vai ter como grande fundamento, ao utilizar esse pavilhão auricular, entender todo o universo do meu paciente, de forma que eu possa, através desse pavilhão auricular, fazer uma leitura da orelha do meu paciente, de tudo e todos os aspectos que o compõem. Então, quando eu analiso esse pavilhão auricular, eu consigo identificar, através da presença de alterações nele, se o paciente ele tem um problema, como é que está se dando esse problema, se ele se mostra mais agudo, se ele é mais crônico. Eu consigo identificar até alterações que ainda não surgiram nesse pavilhão auricular, mas que estão prestes a surgir em algumas décadas, talvez em alguns meses ou até menos, só lendo a orelha do meu paciente. Então, eu digo que eu faço auriculacupuntura porque eu não só estimulo físico, eu não só estimulo um ponto de acupuntura na orelha, que vai gerar uma informação nervosa para o meu sistema nervoso, que vai impactar em um órgão, em uma função orgânica. Não, eu não faço só isso. Quando eu trabalho com a auriculacupuntura, eu faço a leitura do meu paciente através do pavilhão auricular dele, e além disso, eu associo tudo isso com os componentes físicos, emocionais e mentais. Ao eu fazer a leitura desse pavilhão auricular, eu sei, através das alterações que ele mostra, o que é que o paciente apresenta agora no presente, o que é que o paciente pode apresentar no futuro e o que, inclusive, ele já apresentou no passado, porque sim, isso é deixado através de marcas nesse pavilhão auricular. Então, quando eu faço a auriculacupuntura, eu enxergo o paciente como um todo, de forma integrativa, de forma holística, todo o universo que compõe ele, sendo assim assertiva e tendo resultado desde a primeira sessão. E aqui, só para você ter uma ideia, nós temos dois mapas representando a auriculoterapia francesa, que é a de Pão Jie, tá? Onde os pontos eles têm localização diferente da auriculacupuntura, onde os pontos eles são muito eficazes, principalmente quando o paciente tem uma doença.
onde esses pontos são mapeados por uma caneta específica, onde eu coloco no ponto e encontro esse ponto. Já na auriculoterapia ou auriculoacupuntura chinesa, observe que a abundância de pontos é muito maior. Além disso, aqui eu trabalho muito fortemente, mais com prevenção e manutenção da saúde, e lógico, eu também consigo tratar esse paciente, mas o foco da medicina chinesa sempre é prevenção e manutenção de saúde. As formas de diagnóstico são diferentes. A forma de entender o pavilhão auricular desse paciente é totalmente diferente, é muito mais aprofundada. Existe uma observação de todo o universo desse paciente com relação à alimentação que ele faz uso, à prática de atividade física, a questão da qualidade do sono. Eu observo, como eu já disse, o físico do paciente, o formato do físico do paciente. Isso determina qual tipo de personalidade, de comportamento que ele tem, a forma, inclusive, como ele pensa. Eu consigo identificar as funções orgânicas, como é que está o funcionamento de cada órgão, e cada um desses órgãos tem relação com emoção. Então, exemplo, raiva afeta o fígado, então pessoas que são muito raivosas, são muito explosivas, elas podem começar a ter problemas de fígado, pode ter até gordura no fígado, pode ter problemas de cirrose hepática. Isso com a auriculoacupuntura eu consigo identificar. Problemas no baço tem a ver com preocupação, a pessoa que tem alteração no baço, você é aquela pessoa que vai gostar de comer muito doce. Então, observe que eu faço toda uma associação do universo do paciente, desde a alteração do ponto, a forma como ele pensa que altera esse ponto, a alimentação que ele tem que altera esse ponto, a prática ou não da atividade física que pode alterar esse ponto, ao formato do corpo dele que se modificou porque o ponto se tornou alterado. Então, observe a riqueza de detalhes que eu consigo ter ao avaliar o paciente nessa visão da medicina tradicional chinesa, associando a auriculoacupuntura, associando essa técnica, uma prática profissional que eu tenho, que é de avaliar sempre a orelha e observar a leitura da orelha. Saber o que a orelha está me dizendo. Isso é uma coisa que ninguém me ensinou. Isso foi uma coisa que eu aprendi anos a fio, através da prática e minha experiência profissional com o paciente todos os dias. Então, através disso, eu consigo fazer toda essa leitura e chegar para o paciente e dizer: você é uma pessoa muito preocupada, você é uma pessoa que costuma fazer isso e isso, e o paciente achar que eu sou uma bruxa. Então, a auriculoacupuntura não é bruxaria, a auriculoacupuntura é técnica que sim pode ser aprendida e que faz toda uma lógica de entendimento sobre o paciente. Aqui eu trago algumas imagens de orelhas, no caso específico do pavilhão auricular, que é o nome dessa área da orelha externa. E se eu der um zoom aqui, ó, a gente consegue identificar que nesse pavilhão auricular existem algumas alterações, algumas marquinhas, alguns vasos sanguíneos que estão mais presentes, algumas áreas de oleosidade, a gente consegue identificar várias coisas. Tudo isso, para mim, que faço uma leitura do pavilhão auricular, junto na auriculoacupuntura, é dado a informação para que eu possa dizer o que é que o paciente está tendo, o que é que o paciente está vulnerável a ter futuramente. Tudo isso eu consigo fazer através dessa leitura desse pavilhão auricular, tá? A gente consegue identificar nessa outra orelha também alterações que são diferentes, ó. Primeiro que o formato da orelha é diferente. Isso é uma coisa que as pessoas não abordam. E eu, na auriculoacupuntura, costumo abordar. Se o formato da orelha é diferente, a localização do ponto muitas vezes não vai ser a mesma. O formato, sim, altera algumas questões de localização de funções. Então, você precisa avaliar isso com muita minúcia de detalhe. Se a gente analisar esse pavilhão auricular, que é diferente do outro que a gente observou, aqui eu observo que existem vasos, ó, que estão mais abundantes em áreas específicas, áreas mais vermelhas. Tudo isso é dado para que eu possa dizer o que é que o paciente tem. E, além disso, a gente observa que o tamanho dessa orelha aparenta ser menor do que o tamanho da outra, isso também é um dado. A localização desse pavilhão auricular está um pouco mais acima dos olhos, um pouco mais abaixo, na mesma altura. Tudo isso é dado para saber o comportamento do meu paciente. Através desse pavilhão auricular, eu consigo identificar muitas coisas se eu souber fazer a leitura correta desse pavilhão auricular.
Ah, mas eu identifiquei que tem um vaso sanguíneo. Até o vaso sanguíneo muda de pavilhão auricular para pavilhão auricular, dependendo da coloração dele, dependendo do trajeto que ele faça, quais são os pontos que têm relação com esse vaso. Tudo isso é dado para que eu possa dizer o que é que está alterado no meu paciente, o que é que está acontecendo. E aí, quando eu oriento a adoção de determinado alimento, a exclusão de determinado alimento, não quer dizer que eu estou interferindo, por exemplo, no papel de um nutricionista, mas que eu estou baseando a associação da auriculacupuntura, por exemplo, com a dietética chinesa, onde eu estou baseando o entendimento da auriculacupuntura dentro da medicina tradicional chinesa e fazendo com que meu paciente ele tenha um melhor resultado, porque junto com a aurícula eu posso associar efeitos e benefícios da fitoterapia, efeitos e benefícios da dietoterapia. Eu posso associar também com outros microsistemas, como é o caso do microsistema da língua. A minha língua também fala bem como a minha orelha fala. Então, quando eu tenho dúvidas sobre um dado na minha orelha, eu consigo associar esse dado ao analisar essa língua, e aí eu confirmo se o dado está correto ou não. Tudo isso é possível ao fazer a auriculacupuntura. A gente precisa entender também, ao analisar essa outra orelha, ó, que tem um perfil totalmente diferente de anatomia, que a coloração está diferente, que os vasos estão em formato diferente, em localização diferente, logo o diagnóstico também é diferente. Então, na auriculacupuntura eu consigo, mesmo estudando muitas vezes de início, com padrão de orelha, eu consigo identificar os diversos tipos de padrões de orelha, além daquele padrão de normalidade, e associado a isso, quais são as alterações que eu posso evidenciar no meu paciente. Então, eu saio daquele padrão de diagnóstico generalista para ter um padrão diagnóstico individual, subjetivo, um padrão diagnóstico onde eu avalio o indivíduo, tá? E não a doença. O nosso foco enquanto auriculacupunturista é trabalhar o indivíduo, a pessoa que tem esse pavilhão auricular. E não a doença que ela tem, não a ansiedade, não a dor de cabeça. É isso que eu faço quando eu atuo com a auriculacupuntura. Eu desvendo a causa que está gerando incômodo no meu paciente. E aí, quando eu trabalho diretamente com a causa, eu consigo ter resultado imediato, resultado efetivo e resultado que o paciente vai olhar para você como um profissional que tem autoridade nesse segmento e um profissional que resolve os problemas que ele tem, que impactam diretamente na qualidade de vida, na qualidade da saúde dele. Então, por conta disso, fazer a auriculacupuntura não é só pegar e colocar um ponto no pavilhão auricular, não é só perguntar qual é a sua queixa. É primeiro olhar, observar, palpar, tocar, sentir. Então, a auriculacupuntura dá todo esse diagnóstico, dá todo esse embasamento para que a gente possa atuar de forma muito segura, confiante e com resultado junto ao nosso paciente. Uma coisa que eu gosto sempre de deixar muito clara nas minhas aulas, que quando eu começo a falar do que eu vejo no pavilhão auricular das pessoas, desculpa, as pessoas elas acham que eu tô sendo uma bruxa, que eu trabalho com mágica, que eu tô fazendo algo sobrenatural, né? E na verdade a auriculacupuntura é tudo menos isso. A auriculacupuntura não é mágica, não é bruxaria, é técnica. E o meu paciente ele não precisa acreditar no efeito da auriculacupuntura para que a auriculacupuntura tenha efeito. Pelo contrário, a auriculacupuntura ela faz efeito até em quem não acredita e dessa forma essas pessoas começam a ver a auriculacupuntura de forma diferente, o que faz que a auriculacupuntura cada vez mais cresça. E é isso que está acontecendo atualmente, que vai continuar acontecendo constantemente, porque sim, essa técnica funciona e essa técnica não depende da fé do meu paciente, tá? Então, sendo assim, não é placebo, não tem esse placebo que as pessoas dizem, ah, mas a auriculacupuntura é placebo, eu acreditando funciona. Não, não é assim, tá? Eu preciso ter formação para exercer a auriculacupuntura. Muitas pessoas acham que qualquer pessoa pode fazer a auriculacupuntura e realmente qualquer pessoa pode se tornar um auriculacupunturista. Mas, para isso, tem que fazer a formação em auriculacupuntura. E aí, a formação em auriculacupuntura é uma formação que
dá toda essa base para que você possa atuar de forma muito segura, fazendo a leitura do seu paciente, coisa que a auriculoterapia não te dá esse suporte, porque se volta em estudar apenas pontos e a função de cada ponto, quando deve ser adotado, e o paciente geralmente ele chega com frequência muito grande de tratamento, porque a nossa visão ocidental sempre é o paciente chega para a gente quando ele tem um problema. E aí, na auriculoacupuntura, a gente consegue trabalhar com o nosso paciente também muito forte na prevenção, orientar ele para que ele venha numa condição de prevenção de forma frequente, e não venha apenas quando a doença já está instalada. A gente precisa associar, obviamente, quando a gente trabalha com a auriculoacupuntura, as evidências científicas. Não é porque eu trabalho com a auriculoacupuntura que é voltado para a medicina tradicional chinesa que eu não trabalho com evidência científica, pelo contrário. A gente pode e deve agregar evidência científica para fazer com que essa técnica se torne cada vez mais segura, para que a gente possa trazer esses dados científicos para essa técnica junto ao paciente, dizendo, olha, a auriculoacupuntura é bom para isso, a gente tem resultado nisso. Então, as evidências científicas estão aqui para somar e não são excluídas quando a gente trabalha com a auriculoacupuntura. Pelo contrário, a gente associa, é muito bem-vinda, e a gente ainda associa a essas evidências científicas a nossa experiência e prática clínica, porque sim, é necessário que se façam cada vez mais estudos, porque algumas coisas não estão bem fundamentadas ainda, mas que a gente observa ter resultado na prática clínica, e por conta disso, cada vez mais estudos são feitos. E por conta disso também, eu sou professora, sou docente universitária, e dentro da instituição onde eu ministro aula de anatomia humana, por isso eu gosto tanto de anatomia, e ministro aula também de práticas integrativas e auriculoacupuntura, e dentro da instituição onde eu ministro aula, eu sou uma professora que trabalha com pesquisa, então cada vez mais nós utilizamos as pesquisas para fundamentar o que a gente observa na prática clínica e assim gerar evidência científica e expandir cada vez mais a auriculoacupuntura. Por isso que a gente publica cada vez mais artigos científicos junto aos nossos estudantes. E aí você pode estar se perguntando, certo, a auriculoacupuntura é tudo isso, é tão fantástica assim, mas quais são os benefícios dessa auriculoacupuntura? De cara, eu digo a você que quanto mais estudos existem, mais estudos relatam mais e mais indicações e empoderam essa prática com o passar do tempo. Hoje a gente observa que existem mais de 250 doenças que são, no mínimo, melhoradas com a auriculoacupuntura. Outras são tratadas mesmo só com a auriculoacupuntura. E a auriculoacupuntura, por mais que seja um ramo da acupuntura, ela não deixa de ter propriedades afins, ou seja, da mesma forma que a acupuntura dá resultado com os seus pontos, a aurícula também dá resultado. Ela possui as mesmas propriedades, os mesmos efeitos que a acupuntura. E eu ainda digo mais, para dor, eu nunca vi na minha vida algo tão eficaz para dor do que a auriculoacupuntura. Eu ouso dizer que na minha prática profissional, na minha experiência clínica, os meus pacientes que são tratados para dor com a auriculoacupuntura têm um resultado melhor e mais eficaz do que com a acupuntura, tá? Então, dentre tantos benefícios, eu vou citar alguns deles que eu coloquei aqui para vocês. Então, existem grupamentos de doenças que são melhorados com a auriculoacupuntura, dentre esse rol de 250 doenças. Nós temos doenças infecciosas, doenças do trato urinário, e aí entra incontinências fecal, urinária, infecções urinárias, alterações pressóricas, pressão alta, pressão baixa, problemas cardiovasculares, cardiopatias, né? Anginas, dores no peito, alterações glandulares, e aí envolve hipotireoidismo, diabetes. Então, doenças que envolvam o sistema endócrino são melhoradas com a auriculoacupuntura. Doenças ósseas musculares, doenças osteomioarticulares, que nós também podemos chamar como artrite, artroses, fibromialgia, tá? Lombalgias, entorses, que é o famoso resvelar o pé ou revelar o pé. Tudo isso é melhorado, tá? Edemas, que é aquela retenção de líquido. Tudo que afetar o sistema nervoso também é melhorado com a auriculoacupuntura, como é o caso de depressão, ansiedade, transtornos, crise de pânico, burnout.
estresse pós-traumático, depressão pós-parto, dificuldade de concentração, foco, memória, tudo isso é melhorado, insônia, paciente que vive tonto, que tem vertigem, isso também é melhorado com a auriculoacupuntura. Distúrbios que envolvem libido, aquela pessoa que tem a libido muito alta, a libido muito baixa, ela também pode ser melhorada. Infertilidade, disfunção erétil, tudo isso é melhorado também com a auriculoacupuntura, tem indicativo. A paciente tem problemas alérgicos, seja a nível cutâneo, dermatites, como a nível respiratório mesmo, rinite, sinusite, tudo isso é melhorado, asma, bronquite, DPOC, resfriados, a própria COVID-19, ela é melhorada com a auriculoacupuntura. Obesidade, aquela pessoa que tem compulsão alimentar, aquela pessoa que tem distúrbio com relação à visualização do corpo dela, anorexia, bulimia, isso também a gente consegue melhorar. Vícios como alcoolismo, tabagismo, com relação a outras drogas também, tá? TPMs, distúrbios que envolvem a saúde feminina, TPM, cólica menstrual, que é a dismenorreia, problemas com relação a, ao próprio ciclo menstrual da mulher, a forma como a mulher menstrua, se a menstruação possui coágulos, se a menstruação, o fluxo é abundante, o fluxo quase não tem menstruação, o fluxo é muito pequeno, a gente consegue melhorar tudo isso com a auriculoacupuntura de tão fantástica que ela é. Então, é uma técnica que você pode, inclusive, se enquadrar em uma área, em uma fase da vida do ser humano, com especificidade de gênero. Então, você pode chegar e dizer, não, eu vou trabalhar com auriculoacupuntura em saúde do homem, vou trabalhar com auriculoacupuntura em saúde da mulher, vou trabalhar com auriculoacupuntura em saúde do idoso, da criança. Sim, criança também pode fazer a auriculoacupuntura. Então, a fase, independente da fase que o ser humano se encontre, a auriculoacupuntura atua em cada uma dessas fases, sem exceção. Obviamente que existem peculiaridades em cada fase. Então, uma mulher que é gestante, ela vai ter alguns cuidados na auriculoacupuntura. Isso não quer dizer que a auriculoacupuntura é proibida, como eu já escutei muitas pessoas falando. O idoso, ele tem algumas peculiaridades que, dependendo, eu possa trabalhar assim ou assado, bem como a criança. Então, existe polêmica que na criança eu coloco agulha ou não coloco agulha, só semente dá resultado, só cristal dá resultado, o melhor stipper. Então, existe peculiaridade na auriculoacupuntura em cada fase da vida do indivíduo. E isso não quer dizer que ela é proibida, só quer dizer que tem formas de trabalhar com a auriculoacupuntura em cada uma dessas fases, mas que sim, a auriculoacupuntura é indicada para qualquer gênero, para qualquer faixa etária, qualquer fase que o indivíduo se encontre, tá certo? Então, sendo assim, a auriculoacupuntura ela traz diversos benefícios e a gente não enxerga o paciente como uma doença, mas sim a gente olha e enxerga o paciente de fato, associando vários aspectos e várias visões desse paciente, para assim definir o ponto que eu vou utilizar para assim conseguir ter resultado na primeira sessão, porque sim, é possível. Até antes de terminar a primeira sessão, você ter um resultado fantástico do seu paciente e fazer com que ele olhe para você como um profissional diferenciado. A gente consegue isso com a auriculoacupuntura.